vamos ser muito sinceros. A gente tem aqui dois caras que dizem defender a segurança pública, né, desse país, mas não falaram absolutamente nada em relação à ligação de Flávio Bolsonaro e da família inteira Bolsonaro com as milícias desse país. Não adianta a gente ser hipócrita de achar que, porque o Trump considerou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, que isso muda alguma coisa na prática aqui. O que o brasileiro está de fato interessado em saber é por que a gente tem um candidato à presidência da República, que é Flávio Bolsonaro, que tem diversos casos de enriquecimento ilícito e ligação clara com milícia. E digo mais, até um caso mesmo muito recente. O Brasil está todo vendo o escândalo do Rio de Janeiro, com a quase prisão do governador Cláudio Castro, o afastamento do ex-presidente da Assembleia, e os dois estão aqui calados em relação a isso. A gente quer saber qual que é a ligação do bolsonarismo, que vocês dois fazem parte, com milícias, de fato, que são a bandidagem desse país. Porque é muito fácil a gente vir com um discurso de bandido bom é bandido morto, sei lá o quê. Pera lá. Qual que é a denúncia que vocês fizeram em relação à ligação de Flávio Bolsonaro com esses grupos? Porque é muito claro pra gente, porque surgiu até um vídeo muito recente de Flávio Bolsonaro curtindo a praia, justamente com membros ligados ao Comando Vermelho do Rio de Janeiro, e ninguém fala nada disso. O presidente Lula, muito pelo contrário, que fala porque o Lula e o PT defendem bandido. O governo que mais fez no combate à criminalidade desse país foi nosso governo do presidente Lula. A gente pode falar pelo menos 12 grandes operações de inteligência no resgate e na prisão desses bandidos feitos pelo presidente Lula. E eu falo pra vocês, qual foi a grande operação que Jair Bolsonaro fez no seu governo? Eu tenho certeza que vocês não vão conseguir falar nenhuma, porque não houve. Porque só se investiga com quem não tem ligação. E como Jair Bolsonaro tem ligação com essa bandidagem e com essa milícia, resolveu, ao longo desses 4 anos, não fazer absolutamente nada em relação a isso. 3 minutos para a resposta, Rubinho e Douglas. Bom, o Dilma já começa com um desvio cognitivo absurdo, porque eu entendi que a pergunta era sobre o Donald Trump e ele já resolveu falar sobre o Flávio Bolsonaro. E eu imaginei que seria sobre as facções criminosas, que são agora organizações terroristas, o PCC e o Comando Vermelho. Mas ele conseguiu falar sobre o Flávio Bolsonaro, tentar criar uma conspiração de ligação do Flávio Bolsonaro com o Comando Vermelho, o que é mais anedótico ainda, sem sequer tocar no assunto. Mas eu explico por quê ele não tocou no assunto. Primeiro porque o fruto não cai efetivamente longe do pé, então naturalmente o sobrinho da Dilma tem uma incapacidade cognitiva tal qual a tia. Mas a grande verdade é que foi uma grande derrota para o seu presidente, para o seu partido. Quando os Estados Unidos classificam as organizações terroristas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, naturalmente isso demonstra, isso traz um atestado de fragilidade no assunto de segurança pública para o descondenado que vocês defendem a reeleição. O Lula não teve capacidade de transmitir segurança pública. Você disse que o PT promoveu grandes avanços na segurança pública. Eu pergunto para você que está vendo a gente. Segurança pública é sentimento. Você se sente seguro? Você se sente seguro de deixar seu filho ir para a escola? Você se sente seguro de andar de carro com o vidro aberto? Você se sente seguro de esquecer a porta da sua casa destrancada? A resposta você sabe. Porque justamente vocês não entregaram segurança e falharam no combate às facções criminosas. Vocês não combateram o PCC, não combateram o Comando Vermelho, muito pelo contrário. A ministra Aniele Franco, ministra do Lula, entrou numa facção no Rio de Janeiro sem usar nem capacete. Entrou tranquilamente. Eu desafio qualquer cidadão a adentrar uma favela no Rio de Janeiro sem autorização do tráfico para experimentar se não vai parar num micro-ondas dentro de pneu pegando fogo, se não vai ser alvejado. O ministro Flávio Dino fez a mesma conduta, adentrou lá sem seguranças. Como essas pessoas conseguem andar dentro de uma comunidade sem segurança? É um local que qualquer turista que aparece por engano é colocado para correr. Vocês viram um vídeo, vou colocar na minha rede. Um motorista de moto, um piloto de moto errou o caminho, foi para dentro da facção, foi alertado, dentro da favela, foi alertado para sair, porque ele podia ser alvejado. Essa é a realidade da segurança do Rio de Janeiro. Nós temos que dar graças a Deus que o Flávio Bolsonaro conseguiu interceder pelo Brasil e mesmo sem ser presidente, já demonstrou a capacidade de articulação política internacional para trazer ajuda estrangeira, para nos salvar, para trazer segurança para o país, algo que o Lula, em Lula 1, Lula 2, sua tia 1, sua tia 2, mais o Lula 3, não conseguiram fazer.
levar segurança para o trabalhador. Você quer complementar, Douglas? Sim, agora é muito fácil você querer falar sobre o Flávio Bolsonaro quando o PT tem nas costas deles inúmeras facções criminosas, como por exemplo, a dama do tráfico não foi visitar o Flávio Bolsonaro, foi visitar o governo do Lula, que você tanto apoia. Os 20% dos presidiários que votaram apenas em Bolsonaro e o resto da totalidade, quase 80% dos presídios votaram em Luiz Inácio Lula da Silva em 2018. E para finalizar, nós tivemos o áudio também do Elias, o tesoureiro do PCC, dizendo que o PT tem um diálogo cabuloso com nós. Fala para mim, quem é que tem um diálogo cabuloso com o crime? A gente ou vocês? Obviamente são vocês. 2 minutos, Pedro e Luna. Engraçado vocês começarem a falar da Dilma, né? Porque eles não conseguem não falar mal das mulheres, então infelizmente, vocês sempre precisam atacar as mulheres. E queria dizer que, na verdade, essa desculpa de não querer entrar nas comunidades e nas periferias é uma desculpa que vocês arranjam para não trabalhar. Porque médico, enfermeiro, professor, vai todos os dias nas periferias trabalhar. Mas vocês dois, que não têm nenhum trabalho, nenhum conhecimento e nenhuma relação com a população e talvez vocês tenham desprezo pelo povo, vocês não têm trabalho algum. Então, se vocês querem arranjar desculpa para não trabalhar, é melhor vir com outra. Dizer que o governo Lula e o governo do PT foi o que mais trabalhou para asfixiar o crime organizado. Quando a gente tem a maior operação da Polícia Federal como Operação Carbono Oculto, que revela a relação do PCC com a Faria Lima, com lavagem de dinheiro, aí sim a gente começa a desmantelar o crime organizado. E como o Pedro falou, né, nenhum país que teve, né, como as suas organizações criminosas sendo colocadas como terrorista, deu certo. No México não deu, na Colômbia não deu, então não vai dar de novo. Quem combate organização criminosa é quem é o presidente, e a gente está fazendo isso, diferente de vocês, e que também não sabem, né, que a segurança pública, ela também é competência do Estado. Vocês falam muito grosso, né, com a população, falam muito grosso nas redes sociais, mas por que vocês não estão criticando o governador Tarcísio? Por que vocês não estão criticando o prefeito Ricardo Nunes, se aqui tem o maior roubo de celulares? E outra, aqui, vários nomes relacionados ao Comando Vermelho e também, né, a Flávio Bolsonaro. Alessandro Pitombeira, ex-secretário do Rio de Janeiro, preso por envolvimento no Comando Vermelho. Carlos Bertoso, piloto investigado pela Polícia Federal, denunciado por envolvimento com o PCC. Gutenberg Fonseca, ex-secretário do Rio de Janeiro, ligado com o Comando Vermelho. Né? Tiego, né, o TH Joias, ligado ao Comando Vermelho. Como vocês explicam a relação de Flávio Bolsonaro, candidato de vocês a presidente, com o Comando Vermelho como organização criminosa? 2 minutos. A pergunta agora ou outra? Agora a pergunta de 2 minutos, agora vocês começam a perguntar. Ah, perfeito. Bom, Luna, só para lembrar, falar mal da Dilma realmente é fácil. Difícil é achar quem fala bem. E não é porque ela é mulher, é porque ela é inapta, desqualificada, incompetente. Pode trazer outros tantos adjetivos para ela. Com toda sinceridade, Pedro. Sei que a sua tia, você deve morrer de amores por ela, mas o Brasil não pensa igual. A questão é a seguinte, o Comando Vermelho, talvez vocês não se lembrem, mas ele teve origem dentro dos presídios, em 1979, mais ou menos, justamente porque pessoas políticas que estavam presas durante o período militar passaram a ter contatos com os outros demais presos, levando conceitos como ordem, hierarquia, trabalho coletivo, entre outras coisas. Nessa fusão, nessa mistura entre os criminosos comuns e os criminosos políticos do período militar, saiu a tal Falange Vermelha, que posteriormente foi rebatizada de Comando Vermelho. Ou seja, as entranhas do Comando Vermelho, nas entranhas do Comando Vermelho, está justamente o quê? Está justamente a esquerda, está justamente a atuação do período de grupos contra o regime militar e de grupos extremistas de esquerda que ensinaram os criminosos organização, a se organizar como uma facção. Ou seja, a esquerda que você tanto defende está diretamente ligada à criação de uma das piores e mais cruéis facções criminosas do Brasil. A questão é a seguinte, eu divido a pergunta em 2 pontos. A primeira é para o Pedro. Você ainda não me respondeu, eu te perguntei lá no Inteligência... Perdão, você não me respondeu, eu te perguntei lá no Inteligência Limitada. PCC e Comando Vermelho são grupos terroristas? E aí eu pergunto para ambos. Vocês preferem que os Estados Unidos chamem o Comando Vermelho e o PCC do quê? De ONG, movimento, coletivo, periférico? 3 minutos.
Olha, Rubinho, primeiro falando o seguinte, sabe qual que é a diferença da minha tia pro ex-presidente Bolsonaro que vocês tanto apoiam? A diferença é que Dilma, mesmo com toda a grande mídia contra, com os grandes empresários contra, etc, etc, ela foi reeleita presidente. Enquanto Jair Bolsonaro foi o único presidente na história democrática desse país que de tão ruim, de tão burro, de tão corrupto, perdeu a reeleição. Eu não sei como que vocês têm coragem de se auto-intitularem bolsonaristas. Que isso é de uma burrice extrema, porque, pô, se o cara tivesse pelo menos ganhado a reeleição, até a gente entende e tal. Agora o cara foi o único presidente na história democrática desse país que perdeu porque foi uma bosta de governo. Agora, o Douglas, ele toca num ponto aqui importantíssimo, que é a questão do direito dos presos votarem. E nós teremos uma coisa inédita nesse ano, que é o presidente Bolsonaro preso votando no próprio filho. É isso que a gente tem que passar para nossa população brasileira. Como que a gente tem um candidato que é filho de um presidiário que vocês que defendem a segurança pública tanto defendem ele? A gente quer saber de uma maneira muito pontual por que vocês são tão ligados dessa forma com pessoas que são presas. É algum intuito de vocês? É alguma coisa de vocês? Porque eu não consigo entender como que alguém pode apoiar a maior família desse país, que é, na verdade, uma milícia. Quando a gente fala sobre crime organizado, a gente tem uma família que comandou esse país durante os últimos 4 anos, que era literalmente uma milícia. E o chefe dessa milícia está preso nesse momento. O filho, Eduardo Bolsonaro, está foragido nesse momento das autoridades brasileiras. O Flávio Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento por conta do escândalo do Banco Master. Até o outro filho mais jovem, Jair Renan, tem uma penca de investigações contra ele por questões de lavagem de dinheiro, falsificação ideológica. Parece que a festa de Natal desse ano, mais uma vez, vai ser muito legal. Um dos filhos foragido, o outro provavelmente preso, junto do pai, na mesma cela. Então, de fato, o Natal desse ano que vocês devem participar vai ser só com a Michelle e a filha mais nova, sinceramente, né, Luna? Exatamente. Inclusive, falar aqui de Dilma Rousseff defendendo Flávio Bolsonaro do áudio vazado do Vorcaro é absurdo, assim, é absurdo. E até, Rubinho, você falou de quando surgiu as organizações criminosas e você mesmo revelou, surgiram nos governos de direita. A partir desses governos que se implementa, que se cria nessas organizações criminosas que são perigosas. A diferença é que a gente trata. E o que vocês estão fazendo é abrir uma oportunidade, uma desculpa, uma exceção para os Estados Unidos virem aqui fazer o quê? Pegar as terras raras, porque a gente sabe que o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras. E para vocês que talvez não saibam muito das coisas, terras raras são fundamentais para a produção de microchip, para desenvolvimento tecnológico. Então é óbvio que tem um jogo aí que está sendo colocado. Mas, como vocês vão na manifestação e nem levam a bandeira do Brasil, levam a bandeira dos Estados Unidos, vocês querem transformar o Brasil no quintal dos Estados Unidos, porque vocês são entreguistas, porque vocês são submissos. Então, é muito difícil, aqui vocês virem falar que defendem o Brasil, que defendem os brasileiros. Mais 2 minutos para vocês. Bom, Pedro, a sua tia, ela foi impeachmentada, Ela já começa por esse ponto. Ela é tão absurdamente ineficaz no que faz que, com relação à presidência da República, ela conseguiu entrar para a história como sendo a estocadora de vento. Mas se você for olhar as pessoas que mais têm meme com relação à sua administração pública, a Dilma está em primeiro lugar. Além disso, ela quem deveria ter sido presa. De todas as coisas que ela fez contra a população brasileira, as pedaladas fiscais, o absurdo que foi da segurança pública, levando o país num verdadeiro caos econômico e social. E Jair Bolsonaro, Pedro, você tem que lavar a boca antes de falar de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele é um preso político. Jair Bolsonaro, ele não tem crime absolutamente nenhum. Jair Bolsonaro, ele foi perseguido e colocado na cadeia pelos seus principais algozes. Uma pessoa que foi advogado do Lula, uma pessoa que foi ministro do Lula, simplesmente julgaram Jair Bolsonaro. Que tipo de imparcialidade um juiz desse vai ter? Quem deveria estar preso agora é o Lula. Quem deveria estar preso agora é a sua tia, principalmente depois do que ela fez durante o período do regime militar. Quem não deveria ter anistia é a Dilma, que fez parte de grupos terroristas, que matou o Mário Cozeu Filho, uma pessoa inocente de um grupo terrorista
que a sua tia fez parte. Então, assim, se nós precisamos realmente falar de combate à criminalidade, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a prisão imediata, tanto de Lula como de Dilma, não é, Rubinho? É isso, mas a Luna foi muito clara. Vocês tratam o bandido. Tratam como vítima, tratam como coitado, tratam como um pobrezinho. Vocês só não tratam do cidadão que foi assaltado, da menina que foi estuprada. Vocês só não tratam do garoto que foi violado por 6 garotos aqui na Zona Leste. Disso vocês não tratam. Vocês tratam bandidos, criminosos, como se fossem vítimas da sociedade. Vocês tentam tratar o PCC e o Comando Vermelho ao longo de 4 mandatos, 5 agora com o Lula. E o que vocês fizeram? Ampliaram as ramificações dessas facções que hoje dominam territórios. Na Bahia, território governado pelo Jerônimo Rodrigues do PT. As facções criminosas dominam toda a área. O Rio de Janeiro, etc, etc. As ramificações dessas facções são absurdas. E vocês não me responderam até agora. Você continua sem me responder, Pedro. Eu tô ansioso pela resposta. PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas? Sim ou não? A resposta é simples, sim ou não. O Trump diz que sim, talvez você diga que não. E aí vocês não me disseram. Vocês preferem que os Estados Unidos tratem o PCC e o Comando Vermelho como o quê, Luna? Como ONG? Como coletivo, como um grupo periférico? Eu não consegui entender, porque vocês tratam esses grupos como vítimas, como coitados. Cadê a política pública séria? O que foi feito na gestão PT para combater o tráfico? Inclusive, na época da Operação do Rio de Janeiro, quando o Cláudio Castro pediu reforço para o governo Lula, o que o Lula fez? Simplesmente negou reforço, não respondeu e-mail. Lewandowski era o ministro. Até hoje o governo do Rio de Janeiro está aguardando apoio para adentrar as comunidades. Não teve apoio. Por quê? Porque vocês não queriam retalhar os aliados? Eu entendo porque vocês querem votos de preso. É só ver quem ganhou a eleição dentro da cadeia. O Lula. Naturalmente, vocês não vão abrir mão dessa parcela de eleitores fiéis que vocês têm, que são justamente a bandidagem do Brasil.